Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Queria dizer a vocês que queria que todos nós pegássemos uma energia melhor, sabe? Pegássemos um gás. Porque a gente vai ter nossas aulas assim à distância até o final do ano. Queria voltar. Sinto falta de estar vendo o rosto de vocês com cara de dúvida, ir até a mesa de vocês, brincar com vocês e ao mesmo tempo dar nossas aulas, né? Mas estamos vivendo esse momento e vamos fazer o que a gente pode. Por que esse gás? Porque essa gente, conhecimento é a base para tudo, certo? É o que a gente não pode, é uma das coisas que a gente tem de melhor, certo? Porque ninguém pode tirar, tá aqui. E a gente consegue mudar a nossa vida e consegue mudar a vida dos que estão ao nosso redor, certo? Eu vou estar fazendo basicamente essa semana, talvez a próxima, uma revisão, porque a gente vai ter uma prova muito próxima, certo? E eu quero estar retomando esses assuntos para depois que eu saber como vocês estão, a gente tomar, né, novos assuntos. Então, a gente veio trabalhando a reprodução de seres vivos, né? Quando a gente retomou os assuntos do que vocês viram no 8º ano. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: todos os seres vivos têm a mesma reprodução? Sim? Não. Temos dois tipos de reprodução, né, que a gente viu: assexuada e sexuada. Que é a de nós, mamíferos, primatas, temos a reprodução sexuada, que é quando há troca de material genético. Beleza? E a sexuada não tem a troca de material genético. Posso pegar uma esponja marinha, não esponja de louça. Pego uma esponja do mar, tiro um pedacinho dela e daquele pedacinho vai gerar outra esponja. Da mesma forma as estrelas do mar, as bactérias, certo? E quando eu pergunto, nós, seres humanos, somos iguais? Em tudo? Não, muito bem. A gente vai ter um degradê, né? Onde a gente vai ter macho e fêmea, onde vão ter todos os hormônios que a gente comentou: a testosterona mais forte no macho, progesterona e estrógeno na fêmea, e que a gente vai ter seres que vão estar aqui no meio, seres humanos, que podem vir com algumas diferenças nos cromossomos sexuais, que podem ser os hermafroditas, né? E fora os hermafroditas que estão aqui no meio, a gente vai ter outras diferenças, por exemplo, as mulheres que produzem testosterona, que podem ter um pouco mais de pelo, né? Porque a gente viu que são os hormônios que vão fazendo essa diferença. Além dessas diferenças, que a gente pode estar também remetendo à diferença de outros animais, né? Não é só o ser humano que tem essa diferença. A gente vai ter a diferença de macho e fêmea, mas a gente vai ter também diferenças anatômicas. E a gente vai ter só a diferença corporal? São só os seres humanos que têm isso? Não. A gente chama de dimorfismo sexual, que a gente vai ter em outros animais. Por exemplo, a gente tem o homem e a mulher, né? O homem com barba, com mais pelo, com voz mais grossa. A gente vai ter a mulher com mais cintura, com seios. Mas a gente também tem isso nos animais. Por exemplo, o pavão, o macho, tem todas aquelas penas, né? Para chamar a atenção da fêmea. Enquanto a fêmea não tem toda aquela penagem colorida. Dimorfismo sexual. Muito interessante isso. E aí, levando, né, nessa pegada da reprodução,
Da diferença sexual vem a pergunta sobre, né, a proteção. A gente só tem a camisinha? Não. Vai ter o DIU, vai ter pílula do dia seguinte, vai ter os anticoncepcionais, vai ter a camisinha feminina, que também é uma camisinha, claro, né? Então a gente vai ter N formas de estar prevenindo tanto a gravidez, porque uma gravidez a gente já comentou que ela muito precoce. O que é precoce é quando é antes do tempo ideal. Não é bom, porque a gente nem vai estar. Por exemplo, se eu tenho dois adolescentes tendo um filho nesse momento, né, 14, 15 anos, ele ainda não concluiu os estudos, ele ainda não tem um trabalho adequado, como é que ele vai manter uma criança? Entendeu? Então a gente tem que ver esses cuidados. É só por conta de prevenir uma gravidez? Não. Tem N doenças. Tem AIDS, tem candidíase, tem herpes, tem sífilis. E a pergunta que eu vou fazer agora, as condições climáticas, socioambientais, onde está determinado grupo de seres humanos, interferem nessas doenças? O que é que vocês acham? Quando eu fizer essas perguntas, vocês podem dar um pause, porque eu quero que vocês reflitam, certo? Que é tipo pensando quando for a prova. Pensem no que a gente estudou, o que é que vocês adquiriram de conhecimento, certo? O que a gente tem que refletir é que, se eu tenho um grupo de pessoas que não tem estudo, que não tem condições necessárias de ter a prevenção, por exemplo, né, o uso da camisinha, não tem conhecimento das doenças, então a gente vai ter uma população que é fragilizada. Eles tanto vão ter a gravidez precoce, sem o cuidado, porque se eles não têm essa educação, eles não vão pensar que a quantidade de filhos vai interferir também na educação que eles vão dar para esses filhos. Se eu não tenho condições de manter um filho, de dar condições, saúde e educação para um filho, imagine para 6 filhos. Entendeu? Então, além dessa condição de não saber da gravidez precoce nessa família, vai ter a questão de doenças também, porque eles não vão ter o conhecimento da doença. A alimentação talvez não seja adequada para eles, o que faz com que a imunidade deles baixe, propiciando que eles possam vir a desenvolver alguma dessas doenças, que a gente chama hoje de infecções, as ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. E a última pergunta: por que falar de sexualidade é um problema? Por que é tão difícil? O que é que vocês me dizem? Sim, a sociedade é um problema. Religião, política, cultura. E vocês percebem que todos eles estão envolvidos, né? A religião está ligada à cultura. Essa cultura e religião estão ligados aos comportamentos dessa sociedade, ao que ela pensa, ao que ela defende. Consequentemente, essa sociedade compõe a política, né? E aí ficam todos ligados. E por muito tempo a sexualidade é tida como um tabu, né? E a não discussão desse assunto faz com que não tenham conhecimento. Não tendo conhecimento, chega na situação que eu acabei de falar. Uma família que acaba tendo uma gravidez precoce e numa quantidade maior de filhos que não vai ter condições de criar todos com um bem-estar, né, que é com uma boa saúde, com uma boa educação, alimentação, com lazer. Fora
a possibilidade da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. Fora isso, a falta do diálogo, né, sobre essas questões sexuais leva a mais 2 pontos. A questão da LGBTfobia e a questão do abuso sexual. Porque a pessoa, quando está na situação, por exemplo, de uma pessoa que foi abusada, ela não tem o conhecimento que ela pode e ela deve pedir ajuda. Porque ela acha que é errado falar sobre aquilo porque ela se sente errado nessa situação. Não é para ser assim. Tem que buscar ajuda a qualquer pessoa. Primeiro você vai procurar sua mãe, depois seu pai, um tio, professor, amigo, mas tem que pedir ajuda. Não pode ficar calado naquilo. Ninguém pode estar tocando, fazendo algo em você que não tem a sua permissão, certo? E aí vem também a questão da LGBTfobia, porque as pessoas têm um pensamento de que é uma escolha, de que é algo errado, e que nas aulas passadas a gente conversou que ninguém escolhe passar por todos esses preconceitos que a comunidade LGBT passa. Então é ter respeito pelo outro, ter empatia. Isso é a necessidade de se falar sobre sexualidade. A gente vai ter dimensões da sexualidade humana. Tem a questão biológica, se é macho ou fêmea. Tem a questão de gênero, quando você se identifica, que é independente do seu sexo biológico. E ainda tem a orientação sexual, que também é independente dessas outras duas. Assim como ainda tem uma possível, que a gente chama de orientação romântica, que é por qual tipo de pessoa você tem um determinado comportamento para construir uma família, entendeu? Vai ser diferente. Posso preferir determinado tipo de pessoas, eu vou ter só relação com determinado tipo de pessoas. Eu vou construir uma família, eu vou ter essa construção romântica. Falar de sexualidade, que a gente tem aquele ponto do abuso sexual, mas a própria diferença de a misoginia, né, que a gente chama, que é quando o machismo. O machismo também parte desse pensamento de que o homem ele é superior. E não é, certo? A mulher tem todos os seus direitos de fazer o que ela quiser. Ela que decide. Que acaba levando também a outro ponto, que a gente conversou também, que é o aborto. Quem vai passar 9 meses é aquela mulher, o corpo dela, que vai se modificar, ela que vai sentir dor, ela que vai ter o bebê, ela que vai ter toda uma mudança corporal. É ela que decide. Certo? Então é isso. Para mim, o principal ponto quando a gente comenta sobre sexualidade, sobre reprodução, é empatia e a gente pensar no outro, é ter o respeito pelo outro. Por hoje é isso, gente. Até a próxima aula.